Sim. Boa noite. Não, ainda não estamos, ainda não estamos. É sim, pois era só para testar isto. Só para testar. Isto aqui assim não se consegue ver nada. Porque isto aqui devíamos pôr aqui um suportezinho para isto estar no ar. Está bem? Uma porcaria, mas vá. Vamos lá. Assim deixa aqui, assim não consegue ver. Só 10 segundos. Isto está sempre a tremer. Assim. Mas olha, tenta lá, a ver. Se depois conseguir trá-lo para cá, substituir. Mas enquanto as duas sessões não dá. Então vá. Ok. Ora bem, então, antes de mais, boa noite a todos. Boa noite. Hoje temos aqui o ilustre doutor José Valbon, a quem eu agradeço imenso a sua participação e a sua disponibilidade. E aproveito também para agradecer, porque o doutor Valbon foi uma das primeiras pessoas que nos mandou um vídeo de esclarecimento, ainda quase no início da pandemia, com alguns alertas que são importantes e que nós devemos estar atentos a par da pandemia. E eu lembro-me também que quando digamos, rebentou o primeiro caso na Guarda e muito se começou a falar, especialmente ao nível das escolas, eu ouvia muito o nome do Dr. Balbon, porque era, digamos que o Dr. Balbon parecia o que mandava nisto tudo, porque ele é que decidia se fechávamos a escola, se não fechávamos. Ou seja, no meio disto tudo, a primeira questão que eu lhe queria perguntar é qual tem sido o seu maior, ou qual foi o seu maior desafio nestes dois últimos meses? Bom, uma boa noite e dar-vos parabéns por o exercício de comunicação que tem feito, o meu amigo e todo este grupo, mas de certa maneira também começar pelo princípio, quer dizer, não há coisas perfeitas e acaba de fazer um erro, é de chamar-me ilustre, o que em si é um erro de comunicação, mas pensando pelo princípio, quer dizer, quando isto começou, a malta começou a dedicar-se a ler uns livrinhos sobre as epidemias anteriores e fazer um bocadinho um reset dos nossos conhecimentos de epidemiologia e logo na fase inicial tivemos algumas intervenções e falámos para aquilo que eu considerava importante. O principal desafio, o principal problema das comunicações, diz o Seclarides, que é o homem que foi o nosso melhor diretor-geral da saúde, diz que o grande problema disto tudo é a embirração. As coisas são prolongadas no tempo, são consistentes, não se resolvem tão depressa como nós queremos e depois alguns serviços, algumas pessoas começam a haver dissonâncias de comunicação, de certa maneira dificultam as estratégias de intervenção. Imagino, por exemplo, quando nós começamos a temos um determinado fito de intervenção que deve ser coerente, deve ser consistente e devemos dizer desde a fase inicial do surto até ao fim, porque o problema é o mesmo, as características do agente vão ser as mesmas, ele vai ter determinadas características epidemiológicas que são fundamental para nós conhecermos os agentes, ou seja, quantas pessoas por cada milhão morrem, quantas pessoas é que têm sequelas, e estes padrões de doença eram conhecidos quando, em fevereiro, nós começámos a abordar o nosso problema, porque já tínhamos algum tempo de intervenção. Se isto é assim, o que nós devemos dizer sempre, do princípio ao fim, é sempre a mesma coisa e temos que dar às populações guidelines de atuação que perdurem no tempo. Imagino que nós demoramos mais, estamos com cerca de 5, 6 meses de ação evidente e musculada sobre isto e precisamos de mais um ano. Tem que ser sempre a mesma coisa. Por exemplo, se as máscaras são fundamentais em maio, em junho, eram fundamentais em fevereiro, eram fundamentais em março, em abril, vão ser em dezembro, vão ser no período de verão. Porquê? Porque se é uma doença de transmissão por via aérea, o fundamental é
a máscara, porque é uma interface entre mim e o meu amigo que está na minha frente, que está a trabalhar comigo, que está a trabalhar no meu hospital, ou nos encontramos a tomar um café, embora transitoriamente, porque o tempo também tem de ser minimizado, é outra das estratégias de intervenção, então nós devíamos ter sido coerentes e consistentes nas estratégias de intervenção. Pronto, é isso. E depois, comunicar, como eu costumo dizer, com verdade. Nunca pode deixar nenhuma ponta solta na comunicação, porque nós o que precisamos essencialmente é do apoio da população, porque os técnicos vão estar, por dever de ofício, mais ou menos em contínuo e de uma forma contínua a trabalhar. Em princípio, nós vamos ter os mesmos profissionais agora e nos próximos 12 meses. Temos que os ter igualmente motivados. Começa a ter alguns problemas, principalmente em algumas áreas que estiveram muito expostos, e, por exemplo, a Escola Nacional de Saúde Pública, no Observatório, que regularmente tem publicado sobre esta crise, começa a dar nota de alguma exaustão e de alguma fadiga em alguns grupos profissionais. Temos que os deixar agora repousar um pedacito no verão para uma hipotética segunda vaga que venha por aí. E essa verdade, essa coerência, essa consistência é nuclear. Para isso, temos que ser verdadeiros e que temos que ser pedagógicos e pedagogos e termos como uma estratégia de intervenção precoce, de certa maneira, para que as pessoas não ponham em causa aquilo que nós dizemos. Por exemplo, não possam, de certa maneira, arranjar dissonâncias cognitivas. Exato. Hoje dissemos isto e amanhã aquilo, ou até podem, de certa maneira, pôr em causa o que nós dizemos. Por exemplo, se eu não consigo pôr miúdos de 2 anos sem que eles possam contactar, porque, como é óbvio, não há nenhuma estratégia pedagógica que consiga, que ponha o meu filho de 2 anos em contacto com o seu de 2 anos, que eles não se toquem, não se abracem. Isso é antinatural. Não pode ser dito que a estratégia de intervenção passa por os miúdos não se tocarem. Tem que ser uma outra alternativa, tem que ser igualmente coerente, mas uma outra alternativa, e não podemos, por certa maneira, deixar que arranjem fissuras na nossa estratégia de comunicação. Exato. E esta coerência ao longo do tempo, ter sempre o mesmo fio de atuação, quer dizer, o mesmo padrão de comunicação e de atuação, é o mais difícil de manter em todas as epidemias, em todos os países. Eu não estou a falar de Portugal. Na França e na Inglaterra aconteceu a mesma coisa. Outros países deram cambalhotas maiores de comunicação. Por exemplo, a Inglaterra fez uma inversão de 180 graus nas estratégias de comunicação. Tiveram pior que nós nisto. Essa é a ideia. Depois, outra coisa... Diga. Pois, esse por acaso, e juntando aqui a parte médica quase à parte tecnológica, é uma das coisas que eu às vezes costumo referir, que é este mundo das redes sociais também criou um alarmismo, e a questão que eu coloco é o alarmismo que foi criado, aquela informação de que veio de todos os lados e que facilmente sabemos aquilo que aconteceu na China, que facilmente aquilo que aconteceu em Itália. Essa informação toda misturada e em força terá também dificuldade, de alguma forma, esta ação contra um vírus? Isso é claro, porque estamos numa era de comunicação e a comunicação em saúde é extremamente difícil. Eu dou a título de exemplo, o Saclarides, quando esteve lá, ofereceu um curso de comunicação, arranjou uns financiamentos na Organização Mundial de Saúde e arranjou uns financiamentos para jornalistas que quisessem assinar um contrato de comunicação em saúde, ele, a tempo e horas, e até de uma forma selecionada a esses, porque assumiram o compromisso de cumprir os códigos de ética em comunicação em saúde, facultava-lhe informação de uma forma mais precoce e, de certa maneira, sem regras. Porque eles estavam já imbuídos do espírito de comunicação em saúde. O curso começou com cerca de 10 jornalistas e só acabou um da TSF. Por acaso ainda persiste e ainda comenta assuntos de saúde, mas foi dos poucos, porque isto, obviamente, tem critérios de rigor. E numa era em que se procuram
soundbites, em que se procura, de certa maneira, frase curta, custa muito passar a raciocínio complicado. Por exemplo, uma das coisas que ainda não está resolvida, e já vamos com 3 ou 4 meses de comunicação em direta, é que a verdade em saúde só se pode comunicar através de números, mas os números são sempre uma falácia se não tiverem um denominador. O número de mortos, por exemplo, esta doença tem-se refletido essencialmente em número de mortes, as sequelas têm sido poucas. Ainda ontem o professor Alexandre Abrantes, do Observatório, dizia isso. Sabemos que é assim, mas, por exemplo, os números absolutos dizem o quê? Não interessa se é 1, se é 2, é 1 ou 2 por milhão. Eu digo nas aulas da minha juventude lá na faculdade que se eles estiverem a falar de números em saúde, sobre qualidade, sobre qualidade em saúde, taxas de letalidade, e já disse o nome porque devem ser chamadas as coisas, é com taxas. Tem que ter sempre um denominador. Morreram X por milhão. E se nós compararmos estes números, vemos logo que aquilo que andamos a dizer em relação à comparação Portugal-França, Portugal-Inglaterra, Portugal-Itália, Portugal-Estados Unidos, deve ser comparado, mas não pode ser comparado com números absolutos. Números absolutos é, obviamente, qualquer coisa que está intrinsecamente errada, porque não é assim que se apresentam números em saúde, é sempre com taxas. Ou seja, número de eventos por milhão, ou por 5.000, ou por 1.000, e uma taxa também tem que ter este componente, em X tempo. Depois, uma outra coisa que se deve dizer, que se calhar não está muito bem consciente nas pessoas, e convém dizer isto aqui agora no princípio, para os amigos que nos estão a ouvir, que é, então, morreram 1.200 pessoas. E no ano passado, quantas pessoas morreram? No ano de 2019, quantas pessoas morreram em Portugal? Alguém apresenta um palpite? Eu, pelos gráficos que estive a ver, europeus, percebemos que, de facto, as nossas linhas não há ali grandes discrepâncias comparativamente aos últimos anos. Ou seja, estamos um pouco em linha daquilo que acontecia. É que o problema é que num ano civil normal, morre sempre em Portugal mais de 100.000 pessoas. No passado morreram 111.700 e poucas. Pois. Ora, nós estamos a falar de números que têm esta dimensão, porque é uma população de 10 milhões, porque é uma população envelhecida, e as nossas taxas, ou seja, o esperado, aquilo que nós esperamos, e deve-nos fazer, de certa maneira, um alerta muito significativo quando qualquer coisa sai fora do esperado. Outras estratégias também, outras coisas que é importante para refletirmos sobre isto também, é o seguinte. Dos que têm morrido e que nós referenciamos como Covid, quantos morrem exclusivamente de Covid? Ou seja, quantos não são portadores de múltiplas outras patologias? Que é outra das noções que é preciso nós introduzirmos nisso, porque é obviamente diferente morrerem 1.200 e tal pessoas, se são novas ou se são idosos. Para mim valem o mesmo, mas epidemiologicamente é uma coisa muito diferente. E depois perguntar, são portadores de insuficiência renal, de insuficiência cardíaca, de insuficiência respiratória, são portadores de oncologia, têm mais do que 2 ou 3 patologias, e esse depois vai aumentar as taxas de letalidade. E esses números, por isso é que eu estou a dizer que devem ser enquadrados. Daí a vontade e a necessidade de nós fazermos pedagogia sobre estes números, estas pandemias. Mas o problema em si, e começando por princípio, é obviamente um problema importante. É importante porquê? Porque atinge muita gente ao mesmo tempo e reflete-se e vai-se refletir no futuro por um problema que depende muito da qualidade assistencial, ou seja, o tratamento é ventilação, é ventiladores. Ora, nós tínhamos que fazer uma modulação da curva para que os serviços de saúde ganhem fôlego, ganhem músculo, para, de certa maneira, conseguir resolver o problema. E a tese é fazer este amortecimento, não é acabar com a curva, mas é fazer o amortecimento de tal modo que os doentes que precisem de ventilação
estejamos mesmo disponíveis para lhe facultar. É dramático. Exato. Bastava um que precisasse de ventilação e que não tivesse, e já era um drama para todos nós e para as nossas consciências. Na Guarda tivemos algum cenário desse? Na Guarda tivemos alguma... Nunca estivemos em risco deste problema. De colapso, mesmo de um colapso, de ventilação, e com os ventiladores que tínhamos na fase inicial, estivemos sempre a metade da potência, das capacidade, né? Hoje, por exemplo, temos mais gente ligada a ventiladores hoje por pessoas não Covid do que por Covid. Nós poderíamos, e fizemos um bocado isso, foi suspender a outra atividade, ou seja, atrasar outra atividade para termos esta folga. Sempre estivemos com margem de segurança mais do que suficiente, e esse também é outro problema. Estas intervenções também têm que ser calibradas. Não pode ser um Serviço Nacional de Saúde respondente, mas focado. Nós não podemos estar só preocupados, atentos e concentrados no Covid. Os infartos continuam, a doença oncológica continua, a doença cardíaca continua, e nós atrasamos, por exemplo, só no país, cerca de 4.000 cirurgias oncológicas. E essa história tem que ser, de certa maneira, tudo muito bem calibrado. E agora também, de certa maneira, também tem que ser calibrado, tem que ser, de certa maneira, ajustado, e a governação é isso mesmo, é tentar ajustar as diversas necessidades e as diversas prioridades do país, de modo a não termos nós estarmos só concentrados num setor. Nem só numa doença, nem só no setor de saúde, eu gosto porque é o meu, mas o seu, o dos professores, o do ensino, a produção industrial, o comércio e serviços, todos os outros setores têm que ser libertados e têm que ser dignos de nota e de atenção. Doutor Lobão, no meio disto tudo, eu já percebi que se calhar ao contrário da população, não sentiu aquele tal medo, nem tem aquele tal alarme, porque também tem muita experiência nesta área. Aquilo que eu perguntava é, ok, eu já tenho feito esta questão a várias pessoas, passamos, digamos, a nossa primeira fase, o nosso primeiro momento de contacto com o novo coronavírus e digamos que vamos passar para uma segunda fase que também iria ser, segundo os números, assim um bocado de catástrofe, porque é o desconfinamento e os números iriam aumentar muito, e isso também não está a acontecer. Aquilo que eu perguntava enquanto médico é, afinal, em que fase é que estamos e o que é que nós podemos esperar daqui para a frente? Eu ainda estive a ver um virologista bastante reconhecido, um Pedro Simas, ele falou também de algumas questões. Pronto, a questão que eu pergunto é mesmo esta: em que fase é que nós estamos, afinal, neste momento? Pronto, se tive medo, nunca tive medo. Enquanto médico, só tenho medo de uma coisa, e é no exercício da minha profissão falhar e não fazer, ou ficar com a percepção, eu e a minha almofada, que não fiz aquilo que devia fazer. Porque de resto, como diria o Molière, eu estou sempre a dizer isto, vale mais morrer a cumprir os deveres do que escaparem fugindo deles. Não tem problema nenhum. Já tivemos a gripe A, já tivemos os SARS, quer dizer, o ébola também pode um dia vir. Não vejo que tenha problema nenhum, quer dizer, desde que os profissionais, e eu enquanto profissional utilizo os equipamentos de prevenção coletiva, o hospital me dê as estratégias de prevenção, eu utilizar os equipamentos de proteção individual, a organização disponibilizar-me as regras e uma organização laboral que cumpra coletivamente as normas, e em princípio não há problema, porque sempre os médicos operaram, sempre os médicos lidaram com risco biológico, e é para isso que somos formados e é isso que vai continuar. Pronto, e eu que tenho estado a fazer, essencialmente, eu tenho estado muito concentrado na vigilância da saúde dos profissionais da OLS, tem sido mais de 90% do meu tempo, e também podemos, se valer a pena, dar alguma nota sobre isso. Mas, em relação à fase, nós tivemos uma primeira onda que modulámos, muito condicionada por uma
atitude muito forte da população de confinamento, a população portuguesa, porque com a estratégia de comunicação avassaladora dos órgãos de comunicação, relatando coisas impressionantes da forma como davam, porque davam em números absolutos, que vinha essencialmente de Itália e de Espanha, aderiu de uma forma muito célere e muito efetiva ao confinamento. Aliás, o confinamento também, para um povo emotivo como é o português, é qualquer coisa que adere bem. Nós somos muito emotivos e numa fase inicial dizem que temos que fazer aquilo e a gente faz tudo ou por medo ou por pânico ou por tudo junto, também por informação. Mas por informação não foi muito, porque para se pôr uma população imensa, muita gente a aderir a uma fase, era preciso fazer uma estratégia de comunicação muito forte, muito continuada, e na fase inicial é mais fácil e faz-se normalmente por estas ações assim de toda a gente adere ao confinamento. O governo, ou seja, os nossos órgãos de soberania tiveram todos muito de acordo e, de certa maneira, vamos para casa e todos em casa e essa foi um sucesso. A curva foi modulada, até se nós pensássemos em tentar ter uma sociedade preparada para a segunda, até nem era preciso achatar tanto a curva, mas foi o que foi. Agora não interessa nada estar a falar sobre o anterior ou sobre o tempo que passou. A única coisa que nos dá é conhecimentos para o futuro, mas agora já não vale a pena comentar isso. E agora temos uma outra fase, que é, embora não haja provavelmente grande probabilidade de haver um descontrole muito grande, porque o tempo também joga a nosso favor, mas temos que começar a circular, temos que começar a andar. E este é o novo desta fase. E para nós começarmos a andar, e devíamos andar mais, a sociedade deve aderir, ainda hoje, por exemplo, o senhor Primeiro-Ministro disse que temos que ir, eu estou a dar o exemplo, a Ministra da Saúde disse, mas mesmo até, por exemplo, as estratégias de comunicação do governo, nota-se que não está tudo na mesma onda. Por exemplo, se o senhor Primeiro-Ministro diz vamos em frente, vamos ir e vamos para a rua, por exemplo, o Ministério do Trabalho e do Emprego, vamos devagar, deixa cá ver o que é que pensam os lares, porque efetivamente assim, se eu lá estivesse, também temos opiniões diferentes. E agora é essencialmente preciso andar. E o que era preciso era, na fase anterior e agora, dizer às pessoas que tem que haver, numa doença de via aérea, enquanto não houver vacina, enquanto não houver medicação, não há outra alternativa a nós irmos para a rua, porque não podemos estar um ano e meio em casa. Então devíamos estar não ando e desde que usem o que é preciso, o que é nuclear, o que é fundamental para esta doença. De primeira hora. Sim. Sim. Houve aqui umas falhas, mas parece que já voltou. Sim, força. O que é preciso desde a mesma hora, se é uma doença de transmissão de via aérea, ou seja, se o vírus está na minha boca, nas minhas vias aéreas, e se sai quando eu comunico, quando falo, a única estratégia é pôr uma interface entre mim e o outro interlocutor. Com uma máscara, o cidadão Valbon, todo o outro indivíduo que esteja em contacto com ele, se tiver também, o risco é muito minimizado. Depois, o vírus é muito pesado, é muito denso e mantém-se nas superfícies de contacto. Então, temos que ter nos nossos estabelecimentos, nos nossos locais de trabalho, nas nossas secretárias, quando acabar a nossa conversa, devemos limpar, desinfetar o espaço e as superfícies. Equipamentos de proteção individual, equipamentos de prevenção coletiva, arejar os espaços. Na fábrica tem que continuar a trabalhar, o Instituto Politécnico tem que continuar a trabalhar, o Hospital da Guarda nunca parou. Porquê? Porque tem que se limpar e tem que se arejar os espaços. Também, se nós reduzirmos a distância entre nós, reduz a probabilidade de contágio. Por isso, o distanciamento
possível nos nossos locais de trabalho. Se necessário, vamos pôr equipamentos de barreira, uns acrílicos, por exemplo, se eu for aos Correios, se eu for ao Registro Civil, se eu for a outra atividade qualquer, se eu for ao seu gabinete, se tiver um acrílico entre mim e o meu amigo, a probabilidade de contacto é muito menor. E depois é só aplicar este mecanismo, replicá-lo em todos os sítios, nas escolas, nos lares, nos hospitais e por aí. E depois temos um problema grande no país. O país é macrocéfalo, como eu costumo dizer. Existe muita gente em poucos espaços. 4/5 da população está numa faixa de 40 a 50 quilómetros do litoral. Temos, obviamente, movimentos pendulares. Aqui os 2 milhões de pessoas que todos os dias vêm das zonas periféricas da capital a trabalhar para o centro da cidade, vai ser um problema. Mas isso já sabíamos que era assim. Sempre foi assim e vai continuar quando acabar o coronavírus. É um erro estratégico nós termos o país com estes movimentos pendulares. Aquilo que se fez no verão, para, de certa maneira, dar um jeitinho ao resultado eleitoral, que é tirar os bancos no comboio de superfície das pessoas que vinham ali do Seixal, Almada e não sei o quê, para vir trabalhar para Lisboa, tiraram os bancos para caber mais gente em pé. É um erro no tempo Covid, mas era antes do tempo Covid e vai ser depois do tempo Covid, porque, como é óbvio, vai haver sempre doenças de contacto de via aérea. Por exemplo, o H1N1, que levou cerca de 100 mil pessoas em 1918, a célula pneumónica era um vírus, não era um pneumococcus normal, mas chamava-se pneumónica, chamaram-lhe assim, levou cerca de 100 mil pessoas, ainda existe na população portuguesa. Vai, provavelmente, é possível que aconteça assim a este coronavírus. Aliás, este é o 7º de numeração e os outros andam por aí. Então, se nós temos que montar uma vivência em comunidade que, de certa maneira, faça a minimização do risco, ou seja, a redução da probabilidade de contacto, hoje e sempre. E as estratégias têm isto de interessante, é que se nós formos muito cuidadosos com estas regras de etiqueta respiratória, com o uso dos equipamentos de proteção individual, se, por exemplo, imagina que perdura e se vai manter aqui em Portugal o uso mais generalizado da máscara. Não tenha dúvidas que para o coronavírus, mas para as gripes sazonais, para a tuberculose que ainda existe e para todas as outras que virão, vai continuar a ser, obviamente, uma estratégia adequada e certa. Alguns países mantêm isto há muito tempo. Exatamente. E desde que se sabe. Diga? Não, estava a dizer que, por acaso, é um ponto de vista muito interessante, porque se nós mantivermos essa proteção contra o coronavírus, também nos estamos a proteger de outras doenças que andam por aí e que nunca houve propriamente tratamento para elas, né? O caso da gripe A e outras que são aparentemente mais leves. Mas outros países europeus, de facto, usam esse tipo de proteção. E nós vamos entrar também nesse mundo e daqui a uns tempos não vamos achar que é estranho. Eu tinha uma questão para colocar, até porque nós estamos aqui... É efetivamente assim, as sociedades devem utilizar estas crises, de certa maneira, enquanto oportunidade de raciocínio, nunca com medo, nunca com pânico. É o principal problema de hoje, não é a quantidade de pessoas que temos doentes, é o medo que faz com que as pessoas não se sintam seguras a trabalhar. Este é um problema. Não se sentem seguras a trabalhar, não se sentem seguras não se sentem seguras a fazer uma vida social que temos, quer queiram, quer não, de fazer. Nós não podemos estar em confinamento, nós não podemos andar-nos a afastar uns dos outros, nem nós queremos. Eu não quero uma sociedade que, de certa maneira, nos torne mais egoístas, menos solidários, que digam aos meus filhos, já não estão em idade disso, mas que digam aos meus netos que não podem conviver uns com os outros, ou mesmo aos meus filhos que não podem ir a ver os amigos. Foi necessário
não é para continuar nós que dar respiração à sociedade. E a sociedade precisa de respirar, porque também se morre por falta de contacto. Exatamente. Nós, se formos fazer um estudo sério acerca dos nossos idosos, uma das coisas que vai dar como muito significativo é a falta de afeto, a falta de visitas, a falta de atenção que tiveram de todos nós. E isso é, obviamente, algo que também está errado. Eu podia relatar, não vale a pena estarmos aqui a falar de coisas pessoais, mas uma das coisas que mais me fez chamar a atenção para... que me fez, que me meteu mais medo até, que não sei o que responder, não soube o que responder, foi a uma idosa que cheguei a um lar e ela disse-me assim: ó, doutor, você não mente, diga-me lá, então quando é que morreu a minha filha? Ó, dona, não sei o quê, não morreu, ela está viva, não sei o quê. Não, a diretora técnica também diz isso, outra senhora, mas ela há 2 meses que não vem cá e ela morreu. Agora o senhor doutor não vai mentir também. O que nós vamos fazer para isto? Como é que se vai fazer? Vamos fazer o adequado, é arranjar equipamentos de proteção individual, boxes com vidros ou com acrílicos, de forma a que essa senhora possa receber a visita da filha. Isto é prioritário, isto é nuclear, isto é fundamental. Acha que também que... Sim. Acha que a tecnologia pode ajudar neste ponto? Ou seja, ao fazer uma videoconferência, poderá substituir o afeto mais próximo da proximidade, da parte física? Acha que o facto de nós estarmos atrás de um ecrã ou estarmos perto de um acrílico, mas estamos ali mais de forma física, acha que isto pode substituir uma coisa com a outra? Sim. Todos nós devemos utilizar todos os recursos da sociedade. Não podemos ter medo de nenhum recurso que se configure como uma utilização racional. Claro que, por exemplo, para um indivíduo que está nos cuidados intensivos, por exemplo, a videoconferência é uma coisa que é interessantíssima. Algumas pessoas morreram, com certeza, sem ver os seus pais há não sei quanto tempo. E aí é problema porque devíamos ter feito os equipamentos a tempo e horas. Na fase inicial, alguém devia estar a pensar sobre isso. E nós todos temos a obrigação de agilizar, cada um na nossa área, pôr recursos em cima da mesa para, de certa maneira, todos darmos e puxarmos a carroça para o mesmo sentido. É óbvio que as estratégias de comunicação à distância são muito úteis para esta fase e vão ser úteis para reduzir os contactos fisicamente em reuniões que nós íamos muitas vezes a Lisboa ou Porto para fazer uma conferência. Provavelmente muitas podem ser feitas nestes moldes tradicionais. Com isso vamos poupar tempo, vamos poupar a degradação ambiental, vamos efetivamente ser e fazer uma estratégia muito mais sustentável ambientalmente, porque é uma das coisas que estava na mesa antes da crise, não tenho dúvida nenhuma que ela continua aí. A degradação ambiental, que agora teve uma respiração, vá lá, mas se nós começarmos a movimentar-nos, se nós não alterarmos os nossos padrões de vida, que anteriormente tínhamos, um dia deste estamos outra vez no mesmo ponto. Ora, eu penso que algum teletrabalho e, pelo menos, esta comunicação à distância, é óbvio que permite que muita gente esteja aqui em diálogo e que evitemos estar a encher um anfiteatro e ir muitas pessoas a consumir combustíveis, etc, etc, etc. E isso é óbvio que é positivo. Mas a sociedade também tem que estudar isto para que, por exemplo, a próxima crise, a próxima embate, a próxima onda esteja mais resolvido. Por exemplo, é um problema que eu já falei e não está resolvido, ninguém ainda pensou nisso, que eu saiba, está a pensar-se pouco, é como nós vamos fazer o culto aos nossos mortos. Se nos falecer um familiar próximo, como é que vai ser? Vamos continuar a desprezá-lo, a metê-lo numa arca frigorífica e só chegamos ao funeral 5 minutos antes? Ou arranjamos uma maneira, arquitetamos uma forma de conseguirmos, por exemplo, como se faz nos funerais de Estado, num espaço grande, passar
à volta, sempre à distância de 1 metro uns dos outros, ou 2, e de uma forma circular damos um abraço, vá lá, à distância aos familiares e depois avançamos e, de certa maneira, a sociedade arranja uma outra maneira de homenagear e não tanto aquilo que se fez nesta primeira fase, que é deixar no esquecimento as famílias que tiveram este problema. Este é outro dos assuntos que pode e deve ser equacionado, porque, como é óbvio, a segunda vaga vem de certeza, porque o assunto não está resolvido. Assim, eu me engano, Deus queira que me engane, e que apareça uma vacina amanhã, mas não é previsível. Nós ainda vamos ter que nos aguentar com isto mais uns tempinhos. Sim. Então, a questão que ele colocava todos nós sabemos que vamos partir para a segunda fase do desconfinamento e a segunda parte da estratégia do governo, e a partir de segunda-feira vão começar a funcionar bares, cafés, escolas, com um conjunto de medidas que estão definidas, orientações, digamos assim, definidas pelo governo. Como é que vai a saúde pública controlar o funcionamento cá na Guarda a partir dos espaços? Se estão a ser tomadas todas as medidas, como é que isso vai funcionar? Porque eu tenho estado, volto outra vez a dizer, essencialmente vocacionado e atento aos problemas de saúde ocupacional dos profissionais. Porque eu sou especialista de saúde pública, mas também sou especialista de medicina do trabalho. E o Conselho de Administração afetou-me em exclusivo à resolução e ao apoio, ao acompanhamento dos profissionais. Acompanharem os problemas de doença, porque isto é uma profissional, para nós, profissionais de saúde, e para acompanhar os casos que adoecem, infelizmente poucos, os mecanismos de rastreio de zaragatoas que temos feito, já fizemos cerca de 890, e agora na segunda fase, vamos começar segunda-feira, já começaram de uma forma em ensaio, essencialmente, na quinta e sexta passada, no hospital, os testes serológicos. As zaragatoas fomos dos hospitais do país a fazer mais, e dos testes serológicos, porque temos, de certa maneira, disponíveis, também vamos ser dos hospitais do país que vai fazer percentualmente, a mais profissionais e mais cedo. Quando nós começámos a fazer testes serológicos, só nós e o Porto, o Santo António, é que estava a fazer. Mas em relação à saúde pública que falou, o Governo, os diversos ministérios, em articulação com o Ministério da Saúde, têm estado a fazer um conjunto de normas. E a saúde pública, o que vai fazer essencialmente é, dentro desses manuais de procedimentos, vamos dar acompanhamento se nos solicitarem a informação de como é que se pode montar uma sala, ou como é que os lares podem fazer, ou os tribunais como podem abrir, ou as escolas. No fundo é pegar nas normas e aplicá-las no caso em concreto. De certa maneira, o manual que está previamente definido sem aplicabilidade na Escola Afonso de Albuquerque, no Politécnico, no Tribunal da Guarda, por exemplo, e nós vamos lá e tentamos, de certa maneira, funcionar como interlocutores de proximidade, ajudando a agilizar aquilo que nós, na saúde pública, chamamos os planos de contingência. Porquê? Plano de contingência porque é um plano adequado a este problema específico. E é tratamos essencialmente ainda disso, porque nós sabemos que a doença vai manter-se por aí. Mas eu saúdo, que estejam a dar passos, de certa maneira, no desconfinamento, porque é o momento, quer dizer, e este momento devia estar até como programado por antecipação. Imagino, por exemplo, que eu tinha o meu pai, que tinha, infelizmente faleceu, mas imagino que tinha o meu pai de 95 anos. Eu devia estar já muito mais tranquilo de como eu devo fazer antes do tempo. Ou seja, não podia estar à espera deste dia para começar a andar. Ele devia ter, de uma forma progressiva, se apropriando das ruas, dos espaços públicos, ter
acautelado se ele gosta de ir ao quiosque, como é que faz, se gosta de ir à livraria, como é que faz, de certa maneira, para que a pessoa que estivemos a amedrontar, a dizer assim, tem que ficar, porque você é o primeiro a ir e você vai morrer, não sei o quê, era o que diziam as televisões todos os dias e a todas as horas, agora afinal não morreu e tem que caminhar. E agora estão com uma dificuldade tremenda em pôr, de certa maneira, a população portuguesa a circular, a caminhar, a andar, está como que emperrado. No fundo é assim. Então, pois se nós travamos às 4 rodas, como é que agora vamos querer andar? E é sempre assim, quer dizer, quando nós fizermos a história desta doença, vamos chegar à conclusão de que o 80 em que estávamos era velocidade excessiva de contactos, de transportes públicos, de ajuntamentos em espetáculos onde cabiam não sei quantas pessoas nos espetáculos de verão, e o confinamento que nos fizeram, que é, em vez de 80, puseram 8, também está errado. Isto tem que andar aí por os 40, 50, 60, e essa é a arte do governante, a arte dos governantes, dos estadistas, não é dos táticos, mas quem tenha ideias de Estado deve pensar como é que nós vamos manter a sociedade calibrada nos seus diversos interesses. E isto é muito diferente do ser técnico. Eu, enquanto médico de saúde pública e especialista de saúde pública no medicina do trabalho, eu digo, ao meio o que me interessa é ter isto, ter aquilo e tal. Se o governante for na minha conversa, o meu amigo que é professor está mal. Porquê? Porque eu peço mais recursos, eu peço mais meios, eu peço não sei o quê. Então, e o processo pedagógico? Então esquecemos de formar os filhos do Valbom e esquecemos de dar a reforma ao pai ou avô do Valbom. De certa maneira, é essa a diferença entre ser governante e ser um técnico. Os regimes não podem ser tecnocráticos. Devem ouvir os médicos, devem ouvir todos os setores de atividade, mas depois devem decidir. E a decisão adequada é a calibração das diversas ações. Todas as coisas que vão abrirem são necessárias. Se são necessárias, têm que estar abertas. Se têm que estar abertas, temos que perguntar a quem sabe, a técnicos de ergonomia, médicos do trabalho, a especialistas de comunicação e de informática, como o meu amigo, como é que isto pode funcionar, porque nós queremos isto aberto em segurança. E depois aí nós damos regras. Estudamos as características do agente, como é que ele se multiplica, como é que ele se passa das pessoas às outras, quanto tempo dura nas superfícies e depois, conhecendo, arranjamos estratégias para minimizar isso. Não pode trabalhar 5 pessoas num cabeleireiro que só tem 2 bancas, só tem duas cadeiras, em vez de lá estarem 5 ou 10, ponho só 2, uma para cada banca. Mas eu ainda quero aumentar a proteção. Ponho um acrílico, um separador bonito, até pode ser um arquiteto. Aqui na cidade até temos alguns que se dedicam a desenhar mobiliário urbano ou mobiliário de interior, que tenham alguns conhecimentos de ergonomia, e pedimos uma opinião em concreto de como pode funcionar. Por exemplo, sei lá, uma biblioteca. Lembrei-me que estou aqui na minha. É fácil. Então, se nós pusermos nas secretárias de bibliotecas das faculdades, por onde eu passei 10 horas, se nós pusermos acrílicos lados e à frente, eu posso estar, obviamente, todo o tempo do mundo a estudar. Nunca vou ficar infectado com o colega que está ao lado. Se estivermos todos em conjunto, sairmos todos à mesma hora, se não arranjarmos procedimentos de minimização do risco, aí a coisa corre mal. E é essa a ideia que nós temos que ter. A sociedade não vive parada, mas a sociedade também não vive sem regras. E as regras que foram muito desleixadas nas fases anteriores dos últimos anos, provavelmente temos que introduzir higiene, segurança e saúde no local de trabalho. Higiene, segurança e saúde nos transportes. Higiene, segurança e saúde nos espaços. Temos que ter regras para os imensos festivais de verão que tínhamos, e também não tínhamos problemas. Se calhar tínhamos problemas porque tínhamos. É essa a ideia. A sociedade tem que arranjar uma resposta. E a resposta não é
fechar, não podemos apelar ao nosso subconsciente das respostas que são como que apelativas, a fuga, a estigmatização do diferente. Quer dizer, se nós lermos o nosso pai da saúde pública, o Ricardo Jorge, ele dizia, ridicularizou os espanhóis por eles serem adeptos das cercas sanitárias, porque eles fizeram uma cerca de fronteira. Ele escreveu sobre pseudónimo em jornais portugueses, em 1918, a insurgir-se contra as cercas, que era uma cerca essencialmente de fronteira, e a dizer mais ou menos aquilo que eu estou a dizer, que é obviamente ineficaz a cerca. Para além de violarem o direito de circulação, hoje é notícia nos jornais, se nós virmos com cuidado, às vezes a gente também não se liga ou não liga o mais importante, que o juiz, alguns numa das nossas das regiões autónomas, que é inconstitucional a cerca sanitária. Há outro juiz nos Estados Unidos diz a mesma coisa dos Estados Unidos. Pois se é um risco, se é uma doença que anda, transmissão diária, que pode atingir o Valbon e o Pedro Pinto, e todas as pessoas que estão a ouvir, qual é a regra, qual é o interesse, qual é eticamente o fundamento de eu dizer que é do médico porque está no hospital, ou porque é do motorista porque veio de Itália, ou outra coisa qualquer, ou porque é do português que vai do continente e pomos-lo de ser sanitária nos Açores. Exato. Não tem sequer razão técnica, porque se é de via aérea, vai ser de todos. A doença não vai ficar resolvida enquanto não tiver uma destas três coisas. Ou vacina, ou medicação eficaz, ou cerca de 70% das pessoas com contacto efetivo com a doença. E ponto final, não vale a pena arranjarmos aqui bodes expiatórios, que são metodologias, de certa maneira, que vêm do tempo da outra senhora, no século XIII e no século XIV, podiam justificar, mas em 1918 era uma atuada e hoje continua a ser. O que faz efetivo o controle do risco não é a ideia de que é um grupo de risco, que não existem grupos de risco. Em 1984, mas diga uma coisa. Fez um texto interessante sobre os grupos de risco. O que existem é comportamentos de risco. E o que são comportamentos de risco? São coisas que nós fazemos que não devemos fazer. Enquanto ser motorista, ou ou vir de Espanha, ou vir de Itália, ou vir do continente e ir para os Açores, ou ser médico, é uma característica da qual não podemos excluir, porque essa é a nossa vida cívica. E isso é o que nós fazemos. Isso é, efetivamente, aquilo que deve continuar a ser feito. Mas pegando no exemplo que deu da questão, por exemplo, de uma biblioteca, né? Vamos considerar, por exemplo, a biblioteca do Politécnico da Guarda. Eu tenho lá os alunos, temos os tais acrílicos para fazer ali uma possível separação, mas acho que ainda há um pouco esta ideia que um simples aperto de mãos o vírus pode passar, o que não é verdade. Ou seja, o vírus, o facto de nós nos cumprimentarmos é porque nós podemos ter estado em contacto com o vírus numa superfície e depois acabamos por levar as mãos ao nariz ou aos olhos. Esse é que é o problema, né? Ou seja, quando alguém for à tal biblioteca, além de ter o acrílico, quando essa pessoa sair, é importante que de imediato se faça a limpeza daquele local onde esteve uma determinada pessoa. Em relação às mãos, a probabilidade de eu transmitir é tanto maior quanto menos vezes lavar as mãos. Se isto é assim, eu tenho a estratégia montada para evitar o risco de contacto das mãos. Lavo as mãos com frequência e isso deve ser dito. Não deve ser dito que o aperto de mão em si é qualquer coisa de prejudicial. É prejudicial nesta fase para garantir segurança, mas o que nós temos que fazer é lavar as mãos com muita... Eu posso transmitir ao meu amigo. Então, o que é que nós devemos fazer? Vamos reduzir o espaço entre nós. Por exemplo, a biblioteca, em vez de pormos os alunos todos
abrir às 8 e fechar às 17, se calhar abre às 7h30 e fecha às 17 e tal, e já conseguem os alunos ser de uma fase diferente. Em vez de serem as aulas todas à mesma hora, porque todos os professores gostam de dar as aulas ao mesmo tempo e tomarem o café uns com os outros, vamos desfasar o horário de entrada no Politécnico. Vamos pôr sentados os alunos com um certo distanciamento. Não temos possibilidade de ter os alunos todos, vamos-lhe pôr estratégias de separação. Por exemplo, o Politécnico podia, estou falando de Politécnico, foi a pergunta, mas podemos arranjar estratégias, barreiras entre eles. Mas isso, se pensarmos bem, já estamos todos mais ou menos preparados quando, sei lá, quando estão os indivíduos, os relatadores nos campos de futebol, quando estão os indivíduos a fazer tradução simultânea de línguas, por exemplo, nos parlamentos estrangeiros ou na Organização Mundial de Saúde, estão um conjunto de pessoas em boxes muito próximas uns dos outros. O trabalho é executado, cada um está a falar em sua língua e aquilo não há problema nenhum. Ou seja, se existe uma separação física, está inventada a solução para uma doença de transmissão de via aérea, porque o vírus não está no ar, está um pouco na superfície durante algum tempo, mas ele, no essencial, transmite-se de pessoa a pessoa. Esta e todas as doenças de transmissão por via aérea, de humano para humano. Exatamente. Já agora também eu queria... Sim, queria dar uma noção, é que, de certa maneira, estas doenças, por a forma como elas estão a aparecer, pela frequência como estão a aparecer, é quase, é possível dizer, com elevada probabilidade, de que vão aparecer mais episódios destes, porque isto resulta essencialmente da invasão do animal homem sobre os outros animais. E esta, como que entrada avassaladora do homem sobre outros animais de vida selvagem, que nós introduzimos nos nossos hábitos culturais de alimentação e etc., faz com que a probabilidade de aparecerem várias destas epidemias estejam a aumentar, porque isto é também um reflexo indireto da degradação ambiental e da degradação da ecologia global, que nós estamos essencialmente a fazer. Quem está a fazer isto essencialmente são os homens. Esta degradação das condições de vida em equilíbrio vai-se pagar com língua de 7 palmos, como eu costumo dizer em linguagem popular. Muito bem. Há alguns estudos que indicam, por exemplo, a questão, especialmente na China, sei lá, a questão da qualidade do ar, que não ajudou propriamente, e até o próprio vírus foi registado em algumas amostras que foram feitas. Nesse sentido, e conhecendo a Guarda, e nós até vendemos ar, né? Já o fizemos, gostava de lhe perguntar se a Guarda tem características diferenciadoras face a outras cidades do país para combater esta pandemia, ou aquilo que nós temos não serve para nada? É óbvio que as doenças de via aérea reduzem sempre, todas as doenças de via aérea reduzem sempre em espaços arejados, ventilados, com boa qualidade do ar e com pouca densidade urbana. Se nós pensarmos bem, a Guarda teve só o melhor hospital do país para o problema da tuberculose. O nosso sanatório era o melhor estabelecimento de saúde para ajudar a resolver os problemas da tuberculose. Nunca a Guarda tratou príncipes e rainhas, exceto quando nós tivemos na fase alta e nobre da tuberculose. Esta doença, como é de via aérea, tem as mesmas características. Nós tivemos neste momento, e temos neste momento duas favoráveis. A primeira, nós temos pouca densidade urbana e nós sabemos como isso é bom para estas doenças, pois se nós estamos a dizer que o distanciamento social é útil, ora, se nós temos pouca densidade urbana, isso é óbvio que nos ajudou. Ajudou-nos a nós, está a ajudar os alentejanos, está a ajudar, de certa maneira, o interior.
tivemos uma outra coisa muito, muito importante. O nosso hospital foi programado para ter 2 fases, temos uma construída e outra que nos foi prometida e que nos continua a faltar. Nós vamos ter sempre um hospital amputado, vamos ter sempre um hospital, em vez de ter 2 pernas, ter uma só, enquanto não construir a segunda fase. Isto está atrasado, dizê-lo mais uma vez não é demais. O Governo Central, o país, deve-nos a segunda fase do hospital. Mas, felizmente, não foi destruído e mantinha-se a parte velha do hospital. Aqueles edifícios que iriam ser a segunda fase estavam como desativados. A Comissão Covid, em boa hora e de uma forma muito precoce, posta em cima da mesa por Conselho de Administração e criou a Comissão Covid porque nos diferenciou para um hospital de primeira linha. Começámos, de certa maneira, porque precisávamos de espaço, começámos a pôr serviços, camas, na parte, idosa. E isto foi muito útil, foi um dos nossos trunfos. Porquê? Porque começámos a distanciar fisicamente e conseguimos, na Guarda tivemos em funcionamento 2 hospitais. A parte nova, Covid, e a parte mais antiga, todos os outros serviços. Aquilo que eu diria, as 2 fases do hospital, nós demonstramos que as 2 em funcionamento, com as 2 fases, ficamos com um hospital excelente, um hospital que nos honra a todos. Tivemos também um conjunto de profissionais que, de uma forma empenhada, aderiram e consideraram, de certa maneira, eu penso que todos nós nos consideramos um bocado gratificados e consideramos tão habituados que estamos ao abandono, porque o termo é este, do Governo Central. A Guarda tem sido abandonada por os governos centrais há muitos anos, mas nesta fase, quando nos disseram que nós íamos ser um hospital prioritário para a região centro do Covid, todos nós, eu incluído, considerámos-nos, de certa maneira, motivados e empenhámos-nos de uma forma forte e empenhada na resolução do problema. Demos horas todas a mais e isto correu bem. Os nossos números ombreiam, estão dos melhores do país. E fomos precoces, fomos inovadores, passa a presunção, porque eu também sou do grupo Covid, mas não interessa aqui para o caso nada, fomos inovadores em coisas que andam agora. Por exemplo, foi notícia há 2 ou 3 dias que, por exemplo, só para título de curiosidade, que a Amadora ia fazer testes em circulação móvel. Os testes drives. Quer dizer, fomos o primeiro hospital do país a fazer testes nos bombeiros, que foi aquilo que apareceu na primeira fase e depois, entretanto, tivemos as condições de realização. Fomos o hospital primeiro a fazer testes. Estamos na linha da frente a fazer testes imunológicos. É muito importante, é muito interessante, é útil fazer testes imunológicos nos profissionais. Já não é tão importante, nem tão útil epidemiologicamente, quer dizer, é uma noção muito difícil de explicar, não sei se vale a pena, mas fazer, nesta fase, testes imunológicos na comunidade tem muito pouco interesse. Explica-se bem se nós pensarmos que, por exemplo, os testes para terem qualidade técnica têm requisitos que nós conhecemos, como, sei lá, um carro tem determinados cavalos, nós sabemos que um teste tem determinadas características técnicas, X de sensibilidade e X de especificidade. E isto quer dizer que, por exemplo, em cada teste, por exemplo, imunológico, há, imagina, 2% de falsos positivos. Este teste aplicado numa população que tenha 30% das pessoas com contacto com o vírus dá uma determinada validade técnica. Se for numa população comum, por exemplo, na cidade, se for num município como, por exemplo, vai fazer Gaia, a probabilidade de ter tido a doença é muito pequena. Imagino, por exemplo, que é 2% da população da Câmara Municipal
tiveram o Covid. Ou seja, 2 são verdadeiros positivos. Se o teste tiver uma probabilidade de falsos negativos de 2%, os números que saírem deste estudo vai dizer o seguinte: dos 40 que trabalham nesta comunidade, dos 40, 20 serão verdadeiros e outros 20 serão falsos. Ou seja, em 40 logo dá 20 falsos. É diferente de fazer num hospital onde, nos mesmos número de profissionais, por exemplo, 30% já têm tido. Se 30% já tinham tido, em 1000 tiveram 300. Como os falsos negativos só são 2%, dá cerca de 320. Errar 20 em 300 é diferente de errar 20 em 40. E é isso que é importante. Nós, e eu estou sempre a dizer isso, nós, sociedade, também temos que ter confiança nos técnicos. E os técnicos têm que dizer sempre a verdade, que é para depois não serem postos em causa. Não podemos dizer que as máscaras não são boas, porque efetivamente nós temos. As máscaras são sempre boas, podemos ter ou não ter. E os testes imunológicos têm determinadas características muito úteis quando há um grupo populacional grande, já pessoas que tiveram contato, e muito úteis na fase inicial. Por isso é que nós andamos a dizer, não é para poupar testes, mas deve-se fazer um feeling sobre o que está a acontecer, mas não podemos fazer testes imunológicos em grande quantidade. E as pessoas têm que acreditar nisto e não pensarem que é para pouparmos ou para outra estratégia qualquer. A verdade é nuclear nestes problemas. Doutor Balbão, diga-me uma coisa, eu já fiz essa questão e é uma questão que preocupa muita gente, especialmente as mães e os pais, obviamente. O que é que acha da decisão de se abrirem as creches? Já percebi que o doutor Balbão acha, eu também acho isso, né? Isto tem que haver aqui um equilíbrio e nós temos que continuar a nossa vida. Mas relativamente às creches, acha que é precoce que seja já segunda-feira ou será uma boa altura para nós iniciarmos, claro, obviamente, com todas as medidas indicadas pelo Governo? O que eu acho é garantido que esteja que os serviços de saúde não estão em risco de estrangulamento. A abertura, quanto mais precoce, melhor. Desde que nós tenhamos capacidade nos hospitais do país para dar a resposta tecnicamente adequada e que não fique ninguém com a consciência de que ficou-nos este por caminho e tínhamos resposta para isso se tivéssemos feito de outra maneira, a abertura deve ser tanto mais precoce quanto seja possível e em todas as atividades, desde que, lá está, não estejamos a expor as pessoas a um contacto à bruta, como por exemplo, falou no Brasil. Engraçado, por exemplo, que o Brasil errou agora e foi um dos países que mais errou em 1918. É muito que os países têm padrões de conduta que é mais ou menos, têm características específicas. O Pedro Calafate tem vários livros sobre isto, a identidade histórica dos países. Normalmente quem acerta em 1918 tem elevada probabilidade de acertar em 2018 e daqui a 100 anos, se houver outra coisa qualquer, estes são os que acertam mais. E aí eu quero chegar a um ponto que é fundamental. Desde que os hospitais tenham resposta, o desconfinamento deve ser equilibrado, deve ser uma medida complementar aos hospitais. E ela deve ter a graduação, ou seja, a mudança em que deve estar este confinamento é adequada, de maneira que os sistemas de saúde não entrem em estrangulamento. Desde que não entrem em estrangulamento, ir abrindo. Porque se for abrindo, vamos expor aquelas pessoas que estão mais aptas a arranjar defesas. Ou seja, temos que arranjar imunidade de grupo. E quanto mais andarem os setores, mais económicos temos para ter outros mais apoiados. Quer dizer, se nós sabemos que os idosos vai ser um problema, se nós tivermos a sociedade produtiva, mais conseguimos investir tecnicamente em apoio técnico, em equipamentos de proteção, em estratégias de intervenção,
de separação física em planos de contingência, por exemplo, nos lares. E esse é o problema. Ora, nós somos o 6º país da Europa que mais déficit, que mais afetou o déficit, ou seja, que no primeiro trimestre o rombo económico foi pior. E o rombo económico vem catástrofe de desemprego, tem problemas económicos. A Suécia tem cerca de... Nós temos cerca de 3,9 de rombo só no primeiro trimestre e só apanhou até 31 de março e eles estão com 4,8. Ora, vejam que é muito diferente se continuar onde nós vamos parar. Para o setor de saúde, quanto mais confinamento estiver o país, melhor nós estamos nos cuidados de saúde. Mas a sociedade é como um todo. E o governante, o estadista, tem que pensar em todas as coisas. Está na hora de se confinar. Está bem confinar. Mal acabou o plano de emergência, devia-se logo começar a andar, aplicando, vigiando as regras de segurança e cumprindo as regras de segurança. Temos que ser firmes nessa adequação de boas regras de segurança. E temos que ter regras aplicadas a cada setor. Estão a ser feitas. Vão abrir alguns setores, mas que eu saiba, ninguém diz assim, eu não sei como é que vai funcionar. Ora, e é isso que nós temos que fazer. Assumimos algum risco? Assumimos, mas tem que ser um risco calculado, porque a sociedade precisa de viver e vive de um conjunto grande de atributos. O confinamento, que é muito bom para o surto, para o Covid, repara que é péssimo para a saúde mental. E não sabemos a repercussão durante quanto tempo. Se nós analisarmos as crises anteriores, aquilo perdurou mais tempo, coisas que na altura até se pensou pouco. Por exemplo, o Sobral, que é um dos estudiosos da pandemia de 18, aquilo que foi menos valorizado na altura foram as taxas, a morte e como é que se fazia o fenómeno, foi aquilo que perdurou durante mais tempo. Só em 1940 e tal é que se publica o primeiro texto de um escritor sobre a pandemia de 1918, ou seja, o grau de trauma, de stress pós-traumático, como os diríamos hoje na literatura médica recente, refletiu-se e como que não foi sequer analisado até a meio do século a seguir, percebe? Deste século. Não podemos ter a ideia de que estamos muito a pensar ainda, vamos abrir ou não vamos abrir, está certo ou está errado, e o raciocínio é sempre sobre o Covid, sobre as outras coisas. Já não devíamos ter aberto há mais tempo para a doença oncológica, para a doença cardíaca, já não devíamos ter aberto mais tempo para a expressão, para as empresas. Será que as empresas que fecharam e estiveram em layoff não deviam ter estado a fazer máscaras? Vejam, por exemplo, o contraponto entre uma dravagem quase a 100% nossa e, por exemplo, a Suécia, como é que fez a calibração das coisas, é muito importante. Tudo o que eu estou a dizer, como é óbvio, entende e percebe o processo de confinamento. Estávamos a seguir a um aperto económico significativo. Havia, acho eu, fundadas dúvidas sobre as capacidades de resposta do Serviço Nacional de Saúde e optou-se por esta modalidade. Mas, testado o que foi o Serviço Nacional de Saúde e considerada que foi razoável ou boa a resposta, eu diria razoável, para sermos realistas, então há que atingir outra fase e todos nós vamos dar um esforço. Os médicos ajudando mais um bocadinho na luta, se isto for possível em algum sítio, quer dizer, admitindo como possível ter mais pessoas ventiladas, por exemplo, ou mais pessoas internadas. Nós temos muito poucas no Hospital da Guarda neste momento.
poderíamos ter mais, não queremos, como é óbvio, Deus queira que não seja preciso, mas se o respirar economicamente, os nossos alunos poderem aprender, as outras doenças poderem ser tratadas, se isso for feito de certa maneira na justa medida, numa medida sensata, se calhar é essa a boa ação. E olha, por exemplo, foi publicado recentemente um estudo na Ata Médica Portuguesa que faz lá o estudo do número de óbitos depois da crise. E eles dizem, e eu estou convencido também que sim, a maior parte, e eles até dizem com o número, a maior parte das pessoas que faleceram, se calhar até foi, não tanto por o Covid, mas foi por o atraso no diagnóstico, por o medo de umas outras patologias, principalmente nos muito vulneráveis, nos muito idosos, que em pânico, com medo, não vieram ao Serviço Nacional de Saúde. Também dizer uma coisa importante. O Serviço Nacional de Saúde é essencialmente estatal, mas tem muitos recursos, tem muita capacidade instalada no setor privado. Ora, esta capacidade instalada que é do país, é de todos nós, porque efetivamente é sustentado direta ou indiretamente por todos nós, nossas contribuições, por nossos seguros de saúde, por ADSE, ou até por o bolso de todos nós, e este setor privado esteve como que ilhado desta primeira fase. Ora, é capacidade instalada que deve estar como reserva para atuar, responder com a justa retribuição, é óbvio, não estou aqui a querer que seja feita a troco zero, mas com a justa retribuição, mas obviamente têm estado disponíveis para nos ajudar. E também como ministro, ou seja, como dizem os governantes, se por acaso tivermos que dar um passo atrás, a vida é isto. A vida é isto. Se o meu amigo estiver a fazer a preparação de um estudo e se o capítulo que esteve atrás já não se lembra muito bem, volta atrás. É assim que se faz. Vai-se estudando e vai-se calibrando as nossas ações. E se for feito assim, eu penso que está na hora, não interessa estar aqui a frisar muito, que algumas até já poderiam ter sido feitas, e vamos ajudar, vamos empenhar-nos a que isto corra. Vamos fazer as regras de etiqueta respiratória, usar sempre as máscaras, muita atenção aos transportes, muito higiene, limpeza, ventilação e arejamento dos espaços, e vamos à luta, porque efetivamente a vida é isto. Não há vida sem risco. Não há vida sem risco. E as sociedades que mais avançam são as que aceitam esses riscos. É assim na vida privada, é assim na vida familiar, é assim na sociedade. Se nós tivermos medo da nossa sombra, ou se tivermos medo de dar um passo em frente, vamos ficar sempre no mesmo sítio. Eu não quero isso para mim, não quero isso para a minha família, não quero isso para a minha sociedade. Temos que ir à luta. E com a humildade de dizer assim, isto até foi um bocadinho a mais, se for preciso, voltamos um bocadinho atrás, mas parados é que não podemos estar. Exatamente. Aqui uma questão rápida, colocada aqui pelo Paulo Pina, e também temos aqui a senhora Maria Durão, que é quando é que vão abrir as consultas de especialidade, exames e normal funcionamento do centro de saúde? Se há alguma indicação relativamente a isso? Cá na Guarda, e as consultas para diabéticos? Sim, estão a ser já neste momento colocados para iniciar a atividade, estão a ser marcadas as consultas, já está separado o bloco operatório para reiniciar as intervenções cirúrgicas nas unidades cirúrgicas. Eu diria que para quando? Era para ontem, porque já o Conselho de Administração também deliberou sobre isso e, de certa maneira, está a ser feito, já estão a começar a ser enviadas cartas de contacto para reiniciarmos e entrarmos em velocidade de cruzeiro em relação à produção normal da estrutura hospitalar.
Muito bem. E é útil, é necessário, porque a saúde vive de um conjunto de coisas. Das ações médicas, das ações de todas as equipas, toda a sociedade e, muito, muito importante, da ação da nossa vida coletiva. Cerca de 70% das determinantes de saúde na região europeia vêm daquilo que individualmente fazemos, ou seja, os estilos de vida individuais, os nossos hábitos de vida, se fumamos, se comemos em excesso, se fazemos desporto, sim ou não, se bebemos em excesso, sim ou não. Coletivos e estilos de vida coletivos. Ora, esta é uma doença para testarmos efetivamente o quanto nós, indivíduos, e quanto nós, sociedade, somos capazes de uma harmónica, solidária e empenhada na adoção de boas práticas, consigamos ter isto e levar isto a bom porto. Eu estou convencido que sim. Nós, enquanto sociedade, somos um país independente, somos dos mais antigos da Europa, não há motivo nenhum para que isto bem. Agora, não podemos, de certa maneira, facilitar. Não entenda, ninguém deve entender o desconfinamento como a liberdade total. Não, é uma liberdade com regras. É uma sensação de poder dever. Posso andar mais, mas devo fazer X. Este poder dever, que muitas vezes em determinadas fases nota, é um problema. E este poder dever deve ser uma atitude consciente, uma atitude proativa para a sociedade, solidária, não tanto um medo, um drone que vigia o Valbon se vai ou não vai com máscara. Eu não quero isto, nem preciso disto. Eu uso em função de um conjunto de regras e atitudes que me são expostas de uma forma democrática e que eu adoto porque entendo verdadeiramente que daí resulta benefício para mim e para os meus cidadãos. E isto tem que ser feito, e se for adotado de uma forma consciente, pedagógica e enquanto adoção empenhada, é uma situação que nos faz crescer enquanto país e vai se manter para todas as outras doenças. Se nós queremos controlar as praias por um drone qualquer, por um mecanismo qualquer que vai chatear o banhista, se está ou se não está a fazer o seu dever, o banhista profissional, ou o veraneante que vai para lá passar férias, nós vamos sair disto para um pesadelo de menos democraticidade, de menos autonomia, de menos solidariedade, de menos interajuda, que é tudo ao contrário do que devemos fazer. O que devemos fazer é fazer aquilo que os éticos, quem estuda a ética, nos está sempre a dizer. E como é que isto se faz? É demonstrar a bondade das condutas, não tanto um conjunto de regras policiais, um conjunto de normas que me impede de ir para aqui ou de ir para além, de fazer assim ou fazer assado. Não, eu faço assim e não estou em cima dos outros na praia porque sei que assim eu estou mais seguro e dou mais segurança ao meu vizinho de praia. Porque a praia, efetivamente, é isso mesmo, é um espaço público, por isso de que devo usufruir eu e o meu amigo Pedro Pinto. E se nós todos assim fizermos, provavelmente a sociedade fica melhor. Se estivermos à espera de um polícia para cada cidadão, não vai funcionar, não é assim que se progride e não é assim o modelo que eu gostaria que vingasse. Antes um dever de empenho e muita atenção de informação credível sobre o problema. E vamos monitorizando com números credíveis, se for preciso, fazemos mais um bocadinho, menos um bocadinho. Agora, parado, como é óbvio, não podemos estar, porque viver é isto mesmo, viver é ir andando, ir progredindo, nem no 8, nem no 80. Dr. Balbão, nós os médicos considera... para dizer que nossa, só Sim. Um bocadinho. Nós estamos a dizer que nós temos dois objetivos, mais ou menos, dois objetivos.
Um é dar anos à vida. Eu sei que eu devo fazer que os nossos concidadãos, e graças a Deus têm uma esperança de vida muito boa, somos dos países que têm uma vida de melhor. Se nós pensarmos, desde 74 foi o país que mais acrescentou à esperança de vida na região europeia, ou seja, temos feito alguma coisa de útil, mas, para além de acrescentar anos à vida, temos que acrescentar vida aos anos. Eu não quero para mim, não quero para os meus, uma sociedade que tire vida aos anos, uma sociedade confinada, uma sociedade, de certa maneira, de vigilância policial. Eu quero uma sociedade que dê também vida aos anos. E dar vida aos anos é isso, é dar regras de convivência balizadas, credíveis, claras, perfeitamente adotáveis, com facilidade, que se adote, e é isso que nós devemos pugnar, e é essa a nossa luta, e é esse, de certa maneira, a nossa finalidade, dar mais vida aos anos. E, por exemplo, os grupos que estão confinados não têm vida no sentido de vida coletiva, porque a nossa vida também é isso, é podermos comunicar, falar, circular, ir à livraria, caminhar, fazer as suas corridas, e isso é, obviamente, muito, muito importante também. Nesse seguimento da conversa, eu ainda hoje falava com um colega meu e chegamos a esta conclusão. Em 2 anos, em 2 meses, vamos ter um impacto para 2 ou 3 anos. E isto leva-nos à questão se, de facto, a nossa estrutura enquanto sociedade, e faço-lhe esta questão não enquanto médico, mas enquanto cidadão, ou seja, nós estamos muito dependentes de tudo. E acho que daqui para a frente nós temos que estar menos dependente de tudo e se calhar até termos aqui uns planos B para, em caso de uma pandemia ou até de uma epidemia, nós conseguirmos não parar tudo, mas termos aqui algumas coisas em andamento, ou seja, continuar essa tal vida que o Dr. Valvão fala. Não sei se ouviu. Penso que percebi a pergunta, porque ela teve interferências. Eu não vou está a ouvir? Tem que repetir outra vez. Eu não ouvi. Pode repetir. Sim? Sim, estou a ouvir. Estou. Eu estou a ouvir. Estou. Pode falar. Estou a ouvir. Está a ouvir? Sim. Pronto. Então, eu percebi com interferências também do seu lado. Não sou economista, mas sou muito sensível ao funcionamento do tecido social, porque a saúde pública sabe que nós estamos muito interdependentes. Por exemplo, há que foi publicado na Lancet que os portugueses não ligaram muito, que o impacto na saúde dos portugueses da crise anterior de 2008, 2009 e 2011 foi dramático. E isto vai ser dramático também para a saúde. Por isso é que nós, quando estamos a pensar, devemos conhecermos, nós devemos estar atentos à sociedade que somos. E penso comigo só isto. A nossa sociedade, 40% vem de fluxos do turismo. Como é que nós vamos pôr como regra quem vai para um sítio, vamos prendê-lo lá durante 14 dias? Então querem revitalizar a economia dos Açores, que vive do turismo, e depois dizem ao Valbom que se for para lá me prendem 14 dias. Vamos fazer o adequado, vamos sensibilizar e dar informação ao Valbom, que se calhar vamos mais tarde, mas quando vier é bem-vindo. Então vamos fazer cercas sanitárias à guarda e depois vamos chamar para virem cá às nossas férias, às nossas festas de verão, dentro de determinadas limitações, ou vêm para os nossos, por exemplo, para os nossos hotéis de montanha com pouca utilização, ou para as nossas casas de alojamento das aldeias. Se os precisamos cá, se os queremos cá, e queremos e precisamos,
então temos que lhe dar garantias de segurança e dizer que nós temos um conjunto de boas práticas, temos aqui um conjunto de saúde que nos dão garantia. É isso que temos que dizer, não é? Venham para cá que nós depois espatamos-vos cá aqui com 14 dias de quarentena. Não precisamos de quarentenas, precisamos é de boas práticas e depois precisamos de uma certa circulação. Sobre a economia, também não quero alongar, porque não sou especialista, não, mas então não vai ser a nossa recuperação não vai ser a curva em V, mas antes uma curva em U, ou seja, a deflação vai ser mais longa. E a subida não é a linha de um V, vai ser antes aquele símbolo da Nike que é mais alongado e mais deitado, ou seja, mais atrasado no tempo. É evidente que nós já temos, com o impacto que tivemos até hoje, já temos provavelmente a maior crise económica das nossas vidas. Eu tenho 58 anos. Estou convencido que nós tivemos uma redução tão drástica, só com o tempo que já parámos até agora, que já dá para ser a crise maior. Então não vamos, com certeza, fazer mais. Vamos empenhar-nos em fazer bem à primeira, na saúde, nas outras coisas, de certa maneira, com um senso e com um sentido de responsabilidade para que não seja preciso nenhum governante, nem nenhum setor voltar outra vez atrás ao confinamento, tentar fazer bem à primeira, de uma forma empenhados, solidários, uns com os outros, de forma a que isto corra bem. Já temos problemas que chegam. Porque a sociedade precisa de banca sustentabilidade para o emprego, para a segurança social, para se manter. Nós temos uma população muito envelhecida, temos problemas muito significativos de sustentabilidade da segurança social, temos um setor da saúde muito exposto a vulnerabilidades, porque temos muitos idosos com muita pluripatologia, ainda enxertado nas pandemias, provavelmente esta não é a última, então o que nós temos que fazer é, vamos fazer bem à primeira, com critérios de democraticidade, porque não está fácil isto, esta é a minha convicção. Muito bem. Dr. Bobão, eu agradeço-lhe imenso. Não sei se quer acrescentar alguma coisa à nossa sessão. Eu acho que foi muito explícito naquilo que falou. Respondemos também aqui a algumas questões que foram colocando das pessoas que nos estão a ouvir a partir de todo o mundo. Isto é um live da guarda para todo o mundo. E eu queria reforçar isso para as pessoas. De facto, a segurança que a gente espera ver lá fora tem que ser a nossa própria segurança. Se cada um fizer a sua parte, teremos, obviamente, uma sociedade bem mais protegida, com mais proteções do que aquelas que a gente espera que os outros façam. Não sei se o Dr. Bobão quer deixar algumas notas finais. Não, só deixar uma nota que é evidente para o Covid, mas é evidente para todas as outras patologias. A saúde é aquilo que nós chamamos um bem de mérito, ou seja, aquilo que eu faço, se eu tiver saúde, é bom para si, Pedro. Aquilo que você fizer por a saúde, se for adequado, é bom para mim. Por isso é que a saúde é um bem de mérito, ou seja, é um bem que, estando eu bem, é bom para si. Se eu estiver bem profissionalmente, quando o trato, você sai mais bem tratado. Se eu estiver bem, se não tiver qualquer patologia, se o professor também estiver bem, quando dá aulas, ou quando dá aulas ao meu filho também, efetivamente, a produtividade é muito melhor. Então, a saúde é um bem de mérito porque todos temos que estar empenhados e alinhados, fazendo as atitudes corretas. A sociedade tem que ter estilos de vida saudáveis, a comunidade tem que ter regras de funcionamento, higiene, segurança e saúde em ambiente laboral
boas, as nossas taxas de sinistralidade laboral agora e mais tarde devem ser efetivamente boas, a ombrear com os melhores países do mundo. A segurança nos hospitais tem que ser de padrão ouro, tem que ser de padrão ouro, e, de certa maneira, é como que uma orquestra que toca toda o mesmo som, e o som é preservação da saúde, do meio ambiente, da sustentabilidade social, da coesão social, não deixar ninguém para trás, porque senão vamos ficar com grupos muito vulneráveis e são sempre os que pagam mais a fatura. Agora começam os primeiros estudos e dizem que quem foi mais afetado foram os indivíduos de rendimento mais baixo. Quem foi mais afetado são os idosos. É sempre assim. Quem não tem casa, quem não tem habitação, quem não tem emprego, quem não tem rendimento, é sempre o mais afetado em todos os níveis de saúde. Eu disse no início de fevereiro, no dia 2 ou 3 de fevereiro, na entrevista à Rádio Altitude, que ia ser assim. Vai ser assim se nós não pegarmos nisto tudo e levar tudo em conjunto e de uma forma coesa. Porquê? Porque a saúde não é um assunto de médicos, não é um assunto de profissionais de saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, não é um assunto de engenheiros dos computadores ou de engenheiros dos táxis e das ressonâncias. É um assunto de nós todos. Por isso é que nós andamos sempre a dizer que a saúde deve estar em todas as políticas, em todas as ações. E isso é que é o fundamental. E é isso que nós temos que ter. E depois, estarmos todos corretamente e conscientemente, devemos estar bem informados. Por exemplo, não podemos entrar em modas, em eclipses de comunicação, quer dizer, que até parece que em vez de ser uma onda positiva, é uma onda a fazer ruído ou a fazer sombra, por exemplo, a dizer que as pessoas não devem estar vacinadas e isto e aquilo. Ora, estes retrocessos podem pôr muito em risco a saúde dos mais vulneráveis. Então, se 20% dos nossos jovens, de uma forma induzidos por redes de comunicação, coisa qualquer, deixarem de se vacinar, já imaginamos nós o que vai acontecer àquelas doenças que nós, desde 1970, mais ou menos, começámos a reduzir, porque fomos dos primeiros países a introduzir a vacinação. Nós tivemos um plano nacional de vacinas, ou seja, as nossas vacinas, os jovens das nossas aldeias, por um Volkswagen amarelo onde a enfermeira ia vacinar, começou primeiro em Portugal do que na França e na Inglaterra, à custa de um senhor, por acaso teve formação académica nos Estados Unidos, foi presidente, foi o pai do presidente da nossa República, o Jorge Sampaio, o professor Arnaldo Sampaio e o Gonçalo Ferreira foram pioneiros no Serviço Nacional de Vacinas em 1970, antes da democracia. Porque nós já temos Plano Nacional de Vacinação muito antes da democracia. O nosso Serviço Nacional de Saúde é de 76, mas já havia algumas coisas que eram feitas antes. Que nós não nos informamos conscientemente sobre os padrões de comunicação e vamos em busca de informação e não de conhecimento. Há um ensaio fabuloso do professor Lobo Antunes que diz que muita informação, porque muito ruído, até às vezes nos faz, de maneira, esquecer aquilo que é o fundamental da nossa ação, que é o espírito crítico, que é o conhecimento. E, de vez em quando, aparecem umas ondas, não fazer isto, não fazer aquilo, e isso pode ser contraproducente. Por isso eu apelo sempre a que os governantes, os gestores da saúde sejam conscientes e sérios e sempre a dizer a verdade. Quem comunica informação em saúde, é esta história que nós estamos a fazer, aquilo que fazem os órgãos de comunicação social, os jornais, são fundamentais para nós passarmos informação de saúde, deve ser credível, não deve ser uma informação tem que ser intrinsecamente verdadeira, quer dizer, sem apelar
ao subconsciente, ao medo, ao pânico, não, tem que ser contextualizada, isso é muito importante. E depois as pessoas devem adotar isto tudo. E se todos nós estivermos em consonância, se a informação, se a boa ação, porque a saúde não vive de conhecimentos, vive depois daquilo que nós fazemos com eles, por isso é que é muito importante. Não o que eu estou a dizer, mas o que as pessoas apreendem no que digo. Porque se elas adotarem um procedimento, alterarem alguma coisa ao procedimento, eu estive a fazer alguma coisa. Senão, não estive a fazer nada. E é isso que tem que haver aderência, tem que haver, do outro lado, como que uma empatia que os leva a alterar um bocadinho o padrão de consumo, o padrão de ação, aumentar um bocadinho as boas práticas, que é de boas práticas que a saúde vive. E a saúde, nós todos, é um bem fundamental. Nós sabemos, não é para puxar a brasa à sardinha da saúde, mas nós sabemos que a saúde é um bem fundamental. Eu, se não tiver saúde, todos os outros passam um bocado ao lado, posso até ter cursos económicos, ou posso ter habitação, posso ter emprego, mas, obviamente, a minha vida é muito importante. Então, a saúde é um mérito, é um bem nuclear, um bem de alicerce. Como que está por baixo dos outros, às vezes a gente nem se apercebe de que a nossa saúde é fundamental. Por exemplo, para o seu desenvolvimento, para as suas teses académicas, tem que estar em bom estado de saúde. Se tiver no síndrome vertiginoso, não conseguir viajar, não conseguem fazer as provas. E esta ideia de ter a saúde como um bem de alicerce, que nós todos devemos manter, é fundamental. Se reparar bem, o que nós ganharíamos enquanto sociedade se há muito tempo tivéssemos uma política de envelhecimento ativo e saudável. Os nossos idosos, nós levamos, por exemplo, a esperança de vida, só este número, e eu já vou acabar, mas acho que este número é interessante. Nós, portugueses, temos uma esperança de vida, difere muito pouco, meses, da esperança de vida dos suecos. A esperança de vida dos suecos e dos nórdicos é igual em tempo, faz diferença de mês. Mas a esperança de vida ativa, ou seja, saudável, só há este número. A dos portugueses é cerca de 9 anos, porque isso depois depende se é homem ou são mulheres, mas assim em média é cerca de 8 a 9 anos, mais curta do que a deles. Ou seja, nós estamos, os últimos 8 anos, muito mais debilitados do que eles. Este o desafio é nós calibrarmos o conjunto de ações, também na saúde, ou seja, investir mais precocemente para que nós cheguemos aos 65 anos saudáveis e não tanto depois investir de uma forma muito empenhada, muito efetiva, andar sempre nos hospitais, a levar as pessoas depois até aos 80 anos. E levamos, nós conseguimos levá-los até aos 80 anos, como levam os suecos. Só que nós levamos na vida de um cidadão em saúde, cerca de 3 quartos são feitos a partir dos 65 anos. Devíamos ter investido precocemente de forma a que o investimento em saúde fosse mais homogéneo para que eles não cheguem tão idosos aos 65, 70 anos. Porque depois acabamos por morrer numa altura que os nórdicos, só que estamos os últimos 7, 8 anos altamente debilitados. A Fundação Carlos Gulbenkian fez este estudo, tem um relatório de síntese de cerca de 20 e tal páginas e tem um relatório técnico de 200 e tal. Se nós lermos o relatório de síntese, ele diz lá que para nós conseguirmos dar a volta a isso é preciso mais investimento, essencialmente, das autarquias, mais investimento dos espaços de mobilidade, mais investimento na qualidade de vida urbana e não tanto mais investimento em saúde. É só fazer um desfazamento nos investimentos em saúde, ou seja, começar a fazer mais precocemente ações de manutenção, que nós, na nossa idade, pensamos que não temos de fazer nada por nossa saúde. Ora, como é óbvio, já o Fernando Pado, que era um divulgador, era um cardiologista, mas era um divulgador de saúde na televisão, era um bom comunicador, e ele estava sempre a dizer que a saúde dos velhos
faz enquanto se é novo. É mais ou menos, no fundo, também o bom exame, o seu bom aluno do terceiro trimestre faz-se no primeiro. Tudo é importante para que depois a coisa chegue de uma forma harmónica. Este é um dos grandes desafios do sistema de saúde do futuro. É ser efetivamente, ter mais planeamento, ser menos responsivo, menos ser guiado por as necessidades expressas, mas antes por um conjunto de ações que de forma integrada e planeada tenha uma resposta atempada para que as necessidades expressas não se façam sentir ou se façam sentir mais tarde. Porque nós sabemos, mais ou menos, que estudam, sabe-se aquilo que se deve fazer para termos um padrão de vida que esteja em pé de igualdade com o resto dos países da Europa. Nós somos o 12º sistema de saúde da Organização Mundial de Saúde que tem, estamos no ranking do 12º. Na resposta a pandemias, somos o 20º. Só existem 19 países do mundo que estão mais adequados, mais musculados para dar resposta a pandemias. Nós temos uma falha a nossa principal falha na resposta às pandemias é que não temos estratégias de ensaio de ano a ano ou 2 em 2 anos. Devíamos pôr o sistema de saúde a fazer simulações sobre isso, um bocado como se fazem às vezes nas fábricas, testar evacuações e coisas do género. Nós temos tido poucos exercícios de simulação para a resposta em crise, que é assim que isto se chama. Mas, de resto, o nosso sistema de saúde é razoável, vê-se agora, mas isto já sabia, porque isto é uma coisa que é estudado e existem relatórios internacionais onde nós somos efetivamente estudados e somos, de certa maneira, avaliados e cotejados para termos mais ou menos um padrão de resposta. E se nós todos fizermos isto, ou seja, se nós formos mais profissionais, menos emotivos e mais profissionais, se nós, de certa maneira, fizermos um esforço de deixa cá ver o que isto é uma crise ou é uma oportunidade, eu penso que nós poderemos, efetivamente, sair disto melhor. É esta a minha fé, é esta a minha crença, é este o meu empenho e o meu amigo no âmbito deste grupo, ou qualquer pessoa que me esteja a ouvir, os cidadãos que me conhecem há mais tempo sabem que nunca fujo a luta, seja que luta for. Se for para fazer, estamos cá naquilo que eu puder ajudar, disponham sempre. Do que tenho mais medo é de não escolher, é da sonolência perante os desafios. E eu não quero ficar a dormir aos 80 anos, ou aos 58 anos, a 80, que é a minha esperança de vida. Por isso, vamos todos lutar porque a coisa corra bem. E fico muito grave que haja cidadãos que percam, na minha opinião, ganhem, e assim se perpetuando para os vindouros como indivíduos que, perante problemas, decidem fazer respostas. Este grupo de emergência está a fazer uma resposta que até é fundamental, feita, mas se não terá alguns erros, todos temos, mas este é o caminho, é arregaçarmos as mangas e vamos fazer o que podemos. E se nos juntarmos todos, fazemos um bocadinho melhor. E é esta a ideia, eu penso que é fabulosa. Os meus parabéns a quem está a fazer, grato por participar. Desculpem as falhas, mas contem sempre comigo para o que for preciso. Muito obrigado, Tabão. E mesmo muito obrigado do fundo do coração pela sua disponibilidade, pela sua partilha de conhecimento, e agradeço também às pessoas todas que estiveram a assistir, que eu apercebi-me que tivemos pessoas de toda a parte do país e também de toda a parte do mundo, desde França, Suíça, Canadá, Itália, tivemos, ou seja, da Guarda, de facto, nós não estamos naquele tal interior que muito se fala, mas da Guarda nós conseguimos ter projeção para o mundo. Muito obrigado e até uma próxima. Sim, mas verdadeiramente
verdadeiramente é isto. É isto que é o mundo. O mundo somos todos, de todas as etnias, de todas as raças, de todos os continentes, e todos são precisos, todos são úteis e todos são iguais em direitos e em dignidade. É isto que é o mundo. O mundo é isto. Obrigado. Exatamente. Até uma próxima, Dr. Bobão. Muito obrigado. Um abraço para todos.